Graça e paz, abençoada Igreja do Senhor, você é bem-vindo a mais um culto. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, estamos aqui na nossa igreja online para prestarmos a Jesus o nosso culto racional. Eu sei que você que está conectado com a gente, você ama esse ministério, você ama, acima desse ministério, você ama Deus, a causa de Cristo, a causa do Evangelho. Por isso você está aí na sua casa, posicionado para dar a Ele o seu culto nessa manhã, para receber uma palavra que vem do trono de Deus para edificar a sua vida. Como sempre nós fazemos, vamos iniciar lendo a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 95, 1 em diante, ele diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças. Tudo isso nós vamos fazer daqui 2 minutos. Vamos cantar ao Senhor com júbilo, celebrar o rochedo da nossa salvação. Nós estamos aqui saindo ao encontro dele com ação de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha a grandeza do Deus que te criou, do Deus que nos criou. Olha a majestade desse Deus. Quando eu falo que nós estamos aqui nessa conexão para adorar esse Deus, não tem como nós lermos as Escrituras, ler o que o salmista escreveu e não contemplarmos a grandiosidade, a grandeza, a majestade que é o Senhor Jesus Cristo. Não há nome sobre o nome dele. Jesus é o nome sobre todo nome, o nome sobre qual toda língua vai se confessar, todo joelho vai se declarar. E ele termina falando: vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós somos obras das mãos do Senhor, nós somos criação de Deus. E se nós estamos aqui nesse domingo de manhã, é porque dentro de um plano, de um propósito perfeito de Deus, cabe a nós, filhos, prestarmos a Ele um culto racional. Diz que fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então que você se prepare, que você chame outras pessoas. Se você ainda não compartilhou essa transmissão, essa é uma boa hora para você fazer isso. Vamos engajar, vamos trazer pessoas para essa transmissão. Não deixe de dar o like, vamos impulsionar, fazer com que o Evangelho corra, com que a graça se expanda. E eu creio nos desígnios de Deus com esse culto nesta manhã. Vamos iniciar falando com o nosso Deus. Convido você a levantar suas mãos aos céus em sinal de gratidão. Pai, te damos graças, honras, te louvamos, Jesus, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade e a tua bondade dura para todo sempre. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, juntos em um só coração, em um só propósito, em um só espírito, para lhe dar o nosso culto, Jesus. E nós, com as nossas orações, repreendemos toda a obra do mal nessa hora, todo o intento das trevas. Nós repreendemos, Pai, toda ação do inimigo. Nós declaramos que maior é aquele que está em nós, é aquele que está manifestado em nosso meio, do que aquele que está nesse mundo. Senhor, esse culto é teu, portanto recebe, Pai, cada lar agora, cada casa, Jesus, onde há uma família representada, recebe a nossa adoração. Começamos, Pai, cantando júbilo, celebrando o rochedo da nossa salvação. Estamos, Pai, saindo ao teu encontro, como disse o salmista, com ação de graças. Por isso, Senhor, tu és o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Pai, o Senhor é o Deus poderoso, o nome sobre todo nome. A ti, Pai, toda a honra, toda a glória. Nós oramos em o nome santo desse Deus grandioso e maravilhoso, Jesus Cristo. E aqueles que assim creem, digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus, nós estamos prontos. Se você puder aumentar o volume da sua televisão, do seu celular ou do seu computador, faça da sua casa agora um verdadeiro altar de adoração ao Senhor, porque diz que Ele não rejeita um coração compungido e contrito. Essa é a hora dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Digno é o Cordeiro que
teu brilho é maior, claro, tão claro, o teu brilho é maior, claro, tão claro, o teu brilho é maior, claro, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações.
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Eu confio somente em ti, eu espero somente em ti, meu Deus. Esse é quem tu és. Eu confio somente em ti, eu espero somente em ti, meu Deus. Esse é quem tu és. Eu confio somente em ti, eu espero somente em ti, meu Deus. Esse é quem tu és. Eu confio somente em ti, eu espero somente em ti, meu Deus. Esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus é
Eu creio que o Senhor se alegrou desse louvor e que Ele seja sempre louvado no nosso meio. Deus seja louvado por tudo isso. Meus amados e muito abençoados irmãos em Cristo, a prática dos ensinamentos da palavra de Deus é a chave para que nós obtenhamos sucesso em tudo que nós realizarmos, conforme diz a Bíblia Sagrada em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que ouve e não pratica, engana a si próprio. É o que diz Tiago. Porém, os operosos praticantes, aqueles que não negligenciam aquilo que ouvem, são bem-aventurados em tudo o que realizam. Versículo 25 confirma isso. Mas aquele que considera atentamente, e considerar atentamente significa dar importância, dar relevância para isso. Na lei perfeita, pela lei da liberdade, e nela persevera, se mantém firme, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Muitos que ainda não entenderam a importância de obedecer a Deus, obedecer aquilo que Ele nos diz, aquilo que Ele nos fala, através da sua palavra, que dentre outras várias coisas, nos manda dizimar sobre todo o dinheiro que chega às nossas mãos. Esses muitos que não se atentam para as determinações do Senhor, às vezes ganham muito dinheiro, porém, assim como esse dinheiro entra, ele sai. A Bíblia diz que é como se colocasse o salário em um saquitel furado, conforme podemos conferir em Ageu, no capítulo 1, no versículo 6, onde a palavra de Deus diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. O que é a palavra de Deus, e não, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, não é sábio, e Deus o chama de nécio, de ignorante. É uma pessoa desprovida de conhecimento e que engana a si mesmo. Repita comigo: eu serei bem-aventurado em tudo que eu fizer, porque eu sou um operoso praticante da palavra de Deus. Gálatas 6,7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, e assim será sempre, porque esse é um princípio, essa é uma determinação do Altíssimo. E Ele, o nosso Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, não mente e não se arrepende. Números 23, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O que Ele promete, o que o nosso Deus promete, Ele cumpre. E, portanto, a sua colheita será diretamente proporcional àquilo que você planta. Isso em todas as áreas da sua vida e, logicamente, também é válido para a área financeira. Não perca tempo, você que ainda não é um semeador, coloque as mãos desse arado, vamos lá, rapidamente, porque aquele que fez as promessas é fiel. Confia no Senhor. Aqui está a minha semente, que com muita gratidão e total desprendimento, eu a trago à casa do tesouro, local onde eu recebo o alimento espiritual de importância fundamental para o meu equilíbrio, para o meu sucesso em tudo o que eu fizer. Semeie com fé, crendo que o Senhor quer que você tenha sempre, em tudo,
ampla suficiência. Você já sabe, as informações para você semear, para você investir nessa seara, já aparecem na sua tela, e você receba a manifestação de todas as promessas que o Senhor tem preparado para aqueles que lhe são fiéis. Assim será na sua vida, em nome e para a glória do nosso Deus. Amém, louvado seja Deus por esse tempo de ofertório. Você que semeou nessa terra fértil, eu declaro sobre a sua vida avalanches de bênção. Eu declaro sobre a sua vida a fidelidade de Deus, a bondade de Deus te seguindo todos os dias da sua vida. A fidelidade daqueles que são fiéis ao Senhor diz que esses serão cumulados de bênção. Receba bênção sem medida sobre a sua vida financeira, portas abertas, grandes bênçãos na sua vida financeira, vinda do alto dos céus, chuva em todo tempo, porque é isso que Deus faz, amém? Na vida dos fiéis. Louvado seja Deus, estamos mais uma vez nesse domingo, já louvamos a Jesus com nossas canções, já louvamos a Jesus com a nossa vida financeira, e eu queria louvar a Deus por tudo que nós estamos vivendo nesse novo tempo, nessa janela de oportunidades, lembrando que nós estamos aqui nessa conexão divina, espiritual, nós estamos aqui não medindo esforços para que você que faz parte dessa igreja interativa, você que é membro online do ministério, ou você que nos acompanha todos os dias nas nossas programações pela internet, eu quero dizer que nós estamos aqui trabalhando para que ninguém fique sem alimento, ninguém fique nesse tempo de transição, que ninguém fique desamparado. Pelo contrário, seguimos firmes, estamos intensificando as nossas ações, porque nós sabemos que em Gilgal o trabalho ele não cessa. Pelo contrário, em Gilgal o trabalho ele é redobrado. As mangas são arregaçadas e o povo trabalha ainda mais para conquistar agora terras. E é sobre isso que Deus tem falado aos nossos corações. Estamos vivendo uma nova série, daqui a pouco eu entro na terceira mensagem dessa série de estratégias de um conquistador. Por isso, você pode já chamar alguém que vem à sua mente. Toda vez que vem alguém à nossa mente, é o Espírito colocando. Então que você possa convocar alguém para estar com a gente aqui. Clique em compartilhar, não deixe de dar o like também, expanda aí, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de redes sociais. Pega o seu celular, faz um stories aqui, faz uma foto, posta lá, marca a gente, marca o Fê_Brant, marca a igreja. A gente vai ter o prazer de repostar tudo isso, para que a gente vá engajando e trazendo novas pessoas, para que a graça de Deus avance, para que pessoas conheçam o reino, para que pessoas sejam libertas de vidas escravas no mundo, no catolicismo, no espiritismo ou qualquer outro ismo aí que a pessoa esteja presa. Nós temos a verdade, porque nós temos Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, que você possa não medir esforços para impulsionar tudo que nós estamos fazendo aqui da parte de Deus. Antes de eu entrar na mensagem ainda, eu queria falar sobre 2 eventos que nós estamos tendo em vista, estamos avistando. O primeiro é uma Maçonaria Pocket, dia 19 de agosto. Você já sabe as informações, mas eu estou aqui mais uma vez batendo nessa tecla. Você, homem, esteja com a gente. Você que pode vir a São Paulo, você que é de São Paulo, não tem desculpa. Agora, se você é de outro estado, se você pudesse programar, vai ser uma bênção. Restam algumas vagas, nós temos um limite de vagas, porque faremos aqui, você está vendo, no teatro, no antigo teatro UMC, fica ali na rua Imperatriz, na Vila Leopoldina, e nós estaremos ali, sábado, dia 19 de agosto, eu, pastor Anderson Silva, pastor Radamés, pastor Dinho, pastor José, todos ali, homens levantados para posicionar outros homens. Nós estamos dando as mãos, lutando junto pela fé evangélica. Esse evento não é um evento nosso propriamente dito, nós iríamos sediar esse evento como uma igreja parceira, assim que nós falamos, para que homens possam receber esse conteúdo, mas como os irmãos sabem, nós estamos agora sem um local físico, como nós tínhamos, estamos nessa transição. Por isso nós estamos indo para esse teatro, locamos um teatro, tem um valor do seu investimento, por todos os custos, toda a mobilidade que requer um evento, R$ 147,90. Não deixe de investir na sua vida. Talvez seja uma esposa que está me ouvindo, não deixe de investir na vida do seu marido. Envia ele para cá, manda ele para cá. Você sabe que o ambiente diz muito respeito a coisas na nossa vida. Recentemente nós falávamos sobre Jairo, que criou ali junto com Deus, logicamente Jesus Cristo, ali criou um ambiente de cura, para que a filha de Jairo fosse curada. Ele tirou as pessoas negativas do lado. O que a gente entende? Ele criou, ele proporcionou um ambiente de cura, de uma operação de maravilha. Então o ambiente ele diz muito respeito. Jesus falou: sai aqui os negativos, os pessimistas. É isso que nós vamos viver no dia 19. Um ambiente, propício para que homens sejam
posicionados, sejam levantados, sejam encorajados a viver a sua verdadeira essência, a sua verdadeira masculinidade, que é espiritual. Não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com autoritarismo, tem a ver com uma virilidade espiritual. Jesus é o nosso maior exemplo de homem, de líder, de servo, enfim, todos os exemplos nós temos em Jesus. E nós devemos ser esses atalaias, esses sacerdotes, esses jardineiros que cuidam do jardim, nossas esposas. Então, tudo isso nós vamos abordar nesse dia, palavras certeiras que virão do trono de Deus para, como eu disse, posicionar esses homens. Você, homem, é o remédio dessa sociedade. Quando você se posiciona, coisas vão para o lugar. É como aquela engrenagem que eu tenho dito, encaixa dente com dente, a coisa começa a rodar, a família roda bem, as finanças rodam bem, a vida familiar, sentimental, o casamento, a vida profissional, a vida ministerial, tudo começa a girar de forma excelente, porque um homem se posiciona assumindo o seu papel. Então, dia 19 de agosto, aqui, a minha convocação não é convite, é convocação. Você que é do ministério, você tem que estar com a gente, para você ir para esse próximo patamar, para esse próximo lugar que Deus está nos levando, nesse novo tempo. Isso é um pré-requisito. Nós estamos batendo, todos os nossos homens, ministérios cedros, estaremos em peso, igrejas coligadas, para a honra e glória de Deus. Falei dos homens, eu sempre falo dos homens, depois eu entro nas mulheres. Estamos aqui gravando, enfim, então minha esposa não pode estar aqui por conta da logística, mas eu sou o porta-voz do Congresso Feminino. Você viu que mudou as cores agora. Você mulher da graça de Deus, sabe o quanto o Congresso MEG é um pilar dentro desse legado deixado pela Bispa Solange, onde hoje minha esposa, a Bispa Cindy, juntamente com todas as outras bispas e pastoras, estão dando sequência, estão honrando esse legado. E esse Congresso MEG, tivemos um ano passado retomando, era o MEG o Recomeço, e foi uma bênção. E já existe algo no sentido de ministrar sobre cura, é o que Deus tem falado no meu coração, no coração da minha esposa. É mais ou menos sobre isso que Deus vai tratar nesse sábado. Será dia 14 de outubro, no mesmo lugar, dia 14 de outubro, no mesmo lugar, das 9 horas da manhã às 17 horas, tem um investimento. Esse é um evento nosso, você pode investir, você pode estar aqui, você mulher, você que é de São Paulo, não meça esforços, você que é de fora também, não meça esforços, porque nós estamos aí, como igreja, proporcionando alimento para as duas vertentes, para os homens, para as mulheres, consequentemente formando famílias fortes na nossa sociedade. Então, maçonaria, Congresso MEG, 2 grandes eventos, só teremos esses eventos esse ano. Então, que você não, como eu disse, não meça esforço, que você se programe, que você se planeje e que você esteja aqui com todas as mulheres. Esses eram os recados. Agora nós vamos ouvir a palavra. Antes de ouvir a palavra, eu não posso deixar de mostrar para você um pouco do que nós estamos vivendo. A cada domingo a gente vem aqui e traz um teaserzinho do que está acontecendo na nossa Gilgal física ali no cinema que nós estamos. Estamos no Shopping Marketplace. Todos os domingos de manhã, agora nós estamos cultuando. E eu quero mostrar para você mais alguns trechos, para você sentir um pouco da ambiência do que está acontecendo ali. Nós temos uma sala anexa, onde as crianças, nós estamos colocando 2 salas, uma para o culto e uma para as nossas crianças. Elas têm ali um culto infantil, as atividades que envolvem todo o universo infantil, nosso ministério infantil. Estamos também transicionando, estamos também ouvindo Deus, e nós já estamos implementando alguns aperfeiçoando, modificando, enfim. E nós estamos tendo ali um louvor para as crianças, uma palavra direcionada. Então vou mostrar um pouquinho aqui, o pessoal da técnica vai mostrar um pouco como está sendo tudo isso, que eu posso adiantar, está sendo bom, perfeito e agradável, porque é a vontade de Deus. Olha só um pouquinho das imagens, como é que está sendo a nossa Gilgal. Under fire, but my Goliath, standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking about a big God, big God. When trouble comes around the way, only remedy for big odds is a big God. Ain't nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up in praise for the times that He pulled me through. I'm counting on a big God that they can't stop. He's a big God. Glória a Deus, você viu aí algumas imagens do que está acontecendo lá, Deus seja louvado. Então, estamos vivendo
algo bom, perfeito e agradável, como diz da parte de Deus. E você, mais uma vez eu digo, não está faltando para você o alimento, a mesma mensagem que eu prego aqui, eu prego lá, para nós estarmos alinhados na mesma página. Os irmãos que participam do cinema, depois eles vêm aqui também e eles revêem a mensagem, muitos têm esse hábito e vêm aqui, enfim, para ouvir de novo, para pegar os versículos, porque lá nós não estamos gravando, né, na íntegra. Enfim, estamos num novo tempo. Eu conto mais uma vez com a sua compreensão, com o seu amor e com a sua força para impulsionar mais esse culto. Então vamos lá, a última vez que eu vou falar, chama mais alguém, sempre dá tempo de chamar mais um. Nós estamos aqui, sabe, trabalhando. A palavra de hoje vem dando muita direção, vem para trabalhar nos corações. Então não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, é o que diz a palavra. Então compartilha essa transmissão para outras pessoas. Dito isto, vamos lá. Tema no telão não, mas tema na tela: Estratégias de um Conquistador, parte 3. Estamos já na terceira mensagem desta série, entendendo que existe uma terra para nós conquistarmos, mas para isso existem estratégias, e não são estratégias humanas, são estratégias de Deus. É sobre isso que eu vou falar hoje, da parte de Deus. Eu quero começar lendo Deuteronômio 7, verso 17 em diante, diz assim: Se disseres no teu coração, estas nações são muito numerosas do que eu, são muito mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos os quais temes. E ele vai fechar no verso 21 dizendo: Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Uau! Eu creio que esse mesmo Deus grande e temível está no nosso meio. Ele está aqui na nossa Gilgal, no nosso estúdio. Ele está aí na sua casa, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Esse é o Deus grandioso e temível. Vamos falar com esse Deus. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te damos honras, te damos graças. Tu és o Deus grande, Tu és o Deus temível, Tu és o Deus que está no nosso meio, e nós não temos medo, nós não temos temor, pelo contrário, estamos aqui sendo encorajados pelo Teu Espírito a darmos passos de fé, Jesus, a avançarmos em direção a uma Canaã. Eu oro agora, Jesus, para que o Senhor use minha vida, mas que não seja eu na minha humanidade, mas o Senhor através de mim, através dos dons que o Senhor me deu, através do meu corpo, das minhas cordas vocais, que a palavra chegue agora, Pai, no coração dos Teus filhos, das Tuas ovelhas, que eu diminua e que Tu cresças, para que nós sejamos todos bem alimentados. Tu és o bom pastor, por isso nada nos faltará. Não vai nos faltar alimento, Deus, não vai nos faltar instrução, não vai nos faltar palavra, não vai nos faltar direção espiritual. Por isso nós oramos falando: ensina-nos, fala-nos, corrige-nos, direciona-nos, Pai, porque Tu és esse Deus, o Deus que cuida dos seus filhos. Nós oramos em o nome santo de Jesus, e aqueles que estão prontos para ouvir a voz de Deus, digam amém e amém. Irmãos amados, escolhidos, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que estão rumo a rumo a uma Canaã, estão acampados em Gilgal, prontos para conquistar a terra. Se você é um conquistador, eu quero que você comece escrevendo aqui. Escreve assim: eu estou pronto para conquistar grandes coisas. Estamos prontos para conquistar grandes coisas. O que o Senhor prometeu a nós nesse novo tempo? O mesmo que prometeu ao povo eleito. Eu quero dizer que Deus é o mesmo que prometeu a nós, é o mesmo que prometeu para o povo eleito. Nós estamos estudando o Êxodo nos últimos cultos, nas últimas 2 séries, o novo tempo, Gilgal, o recomeço, e agora nessa terceira, estratégias de um conquistador. Nós estamos entendendo que o mesmo Deus que age nas nossas vidas é o Deus que libertou o povo de Israel, é o Deus que fez com que aquele povo passasse por várias batalhas, mas tivessem várias vitórias, conquistas, posses, tivesse ali prosperidade, bem-estar, paz, saúde, alegria, vida abundante. Porém tudo isso sempre esteve condicionado a uma promessa de perseverança. Tudo isso que o povo viveu
e eles viveram a promessa da terra que manava leite e mel. Isso só foi possível porque havia uma premissa, havia uma promessa que estava condicionada a eles perseverarem, a eles terem bom ânimo. Foi assim com Josué e também está sendo assim conosco. O Senhor tem vindo a cada culto falando: ei, não temas, não se espantem, eu sou com vocês. O Senhor tem falado: sejam fortes e corajosos, eu sou com vocês todos os dias das suas vidas. Então, quando nós estudamos aqui, nós entendemos que agora Josué, depois de cruzar um Jordão, ele se encontra ali em Gilgal, estava em Gilgal, e nós já estudamos muito sobre isso. Tem um livro da minha saudosa mãe, O Deserto é o Meu Lugar, onde eu estou aqui me baseando toda essa série de mensagens. Você pode adquirir esse livro, O Deserto não é o Meu Lugar. Então a gente entende que aquilo que eles viviam, que Josué viveu, nós estamos vivendo. Gilgal, ele simboliza a nossa necessidade de uma preparação espiritual. Gilgal é algo que Deus nos coloca, aquieta. Deus aqui, falando como igreja local, tirou muito da nossa estrutura, muito das salas, Por quê? Porque tem algo que Ele quer tratar, tem algo que Ele quer trabalhar nos nossos corações. Então Gilgal é um lugar de preparação espiritual. Mas para que uma preparação espiritual? Para que a gente possa avançar para um outro nível, para que a gente possa avançar rumo a algo novo, que são terras, que são promessas, que são lugares que nós ainda não pisamos, mas que Deus já nos falou que é nosso por herança. Então, quando a gente ainda fala de Gilgal, para fazer um resumo aqui nessa introdução, Gilgal é um lugar que existe renovação espiritual, existe uma edificação espiritual. Em Gilgal existem profundas, transformações, profundas e significativas lições para que nós possamos prosseguir na direção daquilo que Deus traçou, melhor dizendo, para nós, daquilo que Deus preparou, da estrada que Deus pavimentou. O nosso abençoado apóstolo Miguel, ele inicia o ano de 2023 falando da parte de Deus, que é o tempo de um ano de bondade, coroas um ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Então veja só o que Deus está dizendo, que Ele já foi à nossa frente, que as pegadas do Senhor, elas vão destilar, elas vão nos trazer fartura, abundância. Pegadas simbolizam direção, e é isso que o Senhor tem falado aos nossos corações, que nós vamos avançar, vencendo cada batalha, vamos conquistar cada ponto que é a nossa herança. Assim como Josué e a geração de conquistadores, nós também temos entendido que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações para conquistarmos. E como conquistadores, nós não nos negamos nem fugimos das lutas. Como conquistadores, nós teremos batalhas para guerrear. Lógico, isso aqui é algo inerente. Não dá para a gente achar que vamos conquistar coisas assistindo Netflix, assistindo filmes, deitados no sofá. Não, nós vamos conquistar batalhando, guerreando. Mas a melhor notícia é que Deus não nos impulsiona, Deus não nos envia para a batalha desarmados. Deus nos manda para a batalha armados. Deus nos manda para a batalha, bem preparados. Ele está nos preparando espiritualmente, Ele está nos dando instruções, Ele está nos dando estratégias, mas nós temos armas espirituais. Então hoje eu quero falar como é que você vai avançar hoje e nos próximos dias, nos próximos meses talvez, nos próximos anos da sua vida. Afinal de contas, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Então, a partir de hoje, como é que nós vamos avançar? Eu quero trazer aqui de forma bem didática o primeiro ponto. Você vai avançar através do discipulado. Na mensagem de domingo passado, eu trazia uma das características de Josué. Josué era um bom discípulo. E hoje eu quero, esgotar um pouco, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de discipulado. Josué, antes dele se tornar um grande líder, ele foi um bom discípulo. Quando a gente olha para Josué e as suas batalhas, as suas vitórias, a gente fala: uau, Josué é um homem de guerra, um conquistador. Mas antes de existir esse Josué, existiu um Josué que era um bom discípulo de Moisés. E quando eu falo bom discípulo, entenda que Josué, ele era fiel, Josué era obediente a Moisés, Josué, ele era um bom servo, ele tinha qualidades indispensáveis para depois então se tornar um grande líder. Então, se você almeja se tornar uma grande pessoa, um grande diretor de uma empresa, o presidente de uma empresa, um pai, um grande líder nessa sociedade, entenda que existe algo que antecede essa posição de liderança. Existe o bom servo, um bom discípulo, um fiel obediente, aquele que é o seu Senhor. Então agora sim Josué vai levar o povo a muitas conquistas e vitórias, mas a gente não pode esquecer que ninguém se torna um bom líder se não for um bom discípulo. Se você puder me ajudar a pregar, escreve isso aqui, essa frase aqui no chat, escreve: ninguém se torna um bom líder se não for antes um bom discípulo.
Então só pode liderar, só pode dirigir, governar pessoas, só pode mandar fazer quem sabe se submeter e quem sabe obedecer. A gente vive uma carência de líderes. Eu estava falando de um evento de homens que nós vamos ter aqui agora, porque existe uma carência de líderes na sociedade. Se você olhar para a política, nós não temos uma referência de homens que são líderes, nós temos uma referência de líderes que foram impostos ali, por vários conchavos, por vários mecanismos políticos, máfias, não vou entrar no caso aqui, mas são raros aqueles que a gente olha e reconhece como líderes. Por quê? Porque existe uma carência. Porque só pode dirigir e governar aquele que sabe se submeter e obedecer, aquele que sabe se submeter a uma voz. Caso contrário, esse será um rebelde. Caso contrário, sobre essa pessoa vem o quê? Vem a destruição. É o que nós estamos vivendo hoje no país como nação. Então, essa questão do discipulado é algo que nós devemos olhar com muita atenção. Antes de eu esgotar essa questão, de falar mais, eu quero falar sobre o Salmo 68:6, que diz: Deus faz que o solitário more em família. Para você que fala, não, mas eu não quero liderar ninguém, eu não sou líder. Sim, você primeiro tem que liderar e governar a sua própria vida. E a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Nós não temos nada com o final do versículo. Nós não somos rebeldes, nós não queremos estar em terras estéreis que não frutificam, que não prosperam, mas nós entendemos que Deus nos pegou como solitários que somos, que fomos ou que éramos e nos colocou no lugar. Deus nos deu família, nos deu um nome, nos deu um sobrenome, tirou os cativos para um lugar de prosperidade. Talvez este seja o seu e o meu testemunho do que Deus já fez nas nossas vidas. Então obedecer a Deus, obedecer aos seus profetas é sinônimo de bênção. Existe uma voz que fala contra isso hoje, até no meio protestante, no meio cristão, no grande sistema evangélico, que você não precisa de um líder, você não precisa de um pastor, afinal de contas, você é a igreja e está tudo certo. Essa é uma voz maligna. Desde o Velho Pacto até o Novo Pacto, Paulo ratifica isso, fala sobre os guias, sobre os líderes, sobre os pastores, sobre os mestres. Então Deus sempre falou com o povo, Deus sempre tratou do povo e colocou homens para guiar o povo, para dar direção ao povo. E assim continua sendo. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós também devemos obedecer aos seus profetas, porque isso é sinal de bênção e de avanço, para que nós possamos seguir todos os dias avançando e conquistando tudo que nós desejamos. Agora falando ainda de Josué, que foi esse grande líder, ele estava sempre ao lado de Moisés. Eu falei isso na mensagem passada. Moisés ia subir o monte, Josué estava lá. Moisés ia trazer cânticos, Josué estava ali. Moisés ia entrar na tenda. Ora, Josué não podia entrar na tenda, mas ele ficava na porta da tenda esperando. Então ele tinha prazer em ser um discípulo de Moisés. Eu pergunto, você tem prazer de ser discípulo de Jesus? Vamos começar a refletir, vamos começar a aterrissar as coisas. Por que o Josué tinha esse prazer? Porque mais do que prazer, ele dependia disso, porque Deus tinha para manifestar em sua vida. Ele dependia desse processo de discipulado. Então, como discípulo, Josué foi obediente, Josué foi valente. Ele era um jovem, sim, mas ele era companheiro leal do seu grande líder, Moisés. Ele sempre estava ao lado do seu líder. Olha lá, eu citei algumas passagens, eu quero mostrar Josué 1:1 que diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Olha só, o Senhor está deixando claro que Josué tinha uma característica de servir a Moisés. Ele disse: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão. Então assim era conhecido Josué. Josué era conhecido como um grande servo, como um grande discípulo, talvez um grande auxiliar de Moisés, porque ele estava sempre ao lado de Moisés. Ele recebeu a missão de Moisés de pastorear o povo, de guiar o povo. Deus deu essa instrução também depois que Moisés morreu, mas ele aprendeu a fazer isso através de Moisés, o seu líder, porque ele teve um bom tempo de preparo. Eles ficaram ali pelo menos 40 anos andando no deserto, e esse foi o tempo que Josué foi ali preparado. Então, eu queria parar aqui para dizer que todos nós precisamos ser discipulados. Você não tem como fugir disso. Ainda mais nos dias de hoje, com o mundo caótico que nós vivemos, todos nós precisamos ser discipulados. Todos nós precisamos de um discipulado. Todos nós precisamos de alguém, sabe, na igreja, alguém mais experiente que nós, que vai ali nos acompanhar, nos ensinar, vai falar de verdades espirituais, coisas que nós não conhecemos. Assim funciona a obra de Deus. Então eu não preciso, eu sei de tudo. Esse que fala que sabe de tudo não sabe de nada.
O sábio é aquele que sabe muito, mas por saber muito se coloca sempre como aprendiz, falando, eu preciso aprender. Agora aquele que fala, não, eu já sei de tudo, esse não sabe nada. Esse é o falso sábio, esse é o tolo. Então nós precisamos dessas pessoas. O solitário, ele não conquista nada. Ele vive isolado, achando que ele é sábio, que é tudo isso que eu estou falando. Então nós precisamos de alguém que vai nos dar essa direção. Alguém que vai nos dar, sabe, vai gerar em nós essa motivação, esse entusiasmo para nós desenvolvermos a nossa salvação. Solitário, acabei de dizer, não vai conquistar nada, vai viver isolado, não conquista nada. Então o que nós precisamos aprender nesse domingo? Nós precisamos aprender que nós todos precisamos nos colocar debaixo de um discipulado de homens de Deus. Nós todos precisamos nos colocar num lugar de aprendizado. Andar debaixo de discipulado. Andar próximo ao nosso líder. Isso traz o que para nós? Traz uma segurança. Deixa eu te falar, isso não é algo banal, não é algo, sei lá o que você pode usar de palavra. Isso é proteção de Deus. Isso é segurança para nós. Quando nós nos colocamos debaixo de verdadeiros homens de Deus. Sabe, em Êxodo 32, quando você vai ler lá, eu não vou trazer aqui, você vê ali que o povo todo se corrompeu adorando um ídolo. Eles levantaram lá no deserto, você se lembra, um bezerro de ouro. Olha só, quem fabricou o bezerro de ouro foi o próprio irmão de Moisés, Arão, que era um homem de Deus. Agora, eu estou hoje focando em Josué. Quando a gente vai em Êxodo 32, nesse episódio do bezerro de ouro, você não vai ver Josué participando dessa festa idólatra. Você não vai ver Josué ali também no lugar de idolatria, adorando o bezerro de ouro. Por quê? Porque Josué estava seguro. Por que Josué estava seguro? Porque ele estava ao lado de Moisés. Eu acabei de dizer que quando você se coloca num lugar de discipulado, você se sente seguro, você é protegido. É lógico que eu estou falando de homens de Deus, não estou falando de você ser discipulado por qualquer líder, por qualquer pessoa que não tem respaldo, que não foi levantado por Deus. Mas quando você se coloca assim como Josué, submisso, anda ao lado de um homem de Deus, você está sendo guardado, você está sendo discipulado. Então se você quer conquistar aquilo que Deus tem para você, eu estou aqui para dizer em nome de Jesus com toda a autoridade, se coloque num lugar de discipulado. Sabe, se submeta àquilo que você tem recebido de Deus desse altar, se submeta àquilo que o Senhor tem te ensinado, se submeta à sã doutrina, se submeta à graça de Deus, porque isso traz segurança. Você não se lembra quando Paulo, ele está ali nas suas cartas escrevendo, numa delas ele diz assim, olha, não me desgostas de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós outros que eu escreva. Então isso aqui é o quê? A palavra de Deus vai produzir em nós segurança. Você falando de discipulado, você teve Timóteo sendo discipulado pelo apóstolo Paulo, era um jovem seguro, tinha direções de um líder para como conduzir um jovem talvez de 16 anos, guiando e conduzindo uma igreja. Então, nós precisamos ser bons discípulos. O termo discípulo, eu sei que ele se tornou muito comum no nosso tempo, e nem sempre nós passamos ou pensamos nas implicações que isso tem em nossas vidas. Mas eu queria, sabe, deixar uma tradução bem clara do que é um discípulo. O termo discípulo significa ser um seguidor integral de um mestre. Eu não estou falando seguidor parcial, é um seguidor integral. Isso aqui é muito radical. Por isso tem que ser algo muito de Deus. Por isso aqui é uma direção de Deus. Nós precisamos ser discipulados por verdadeiros homens de Deus. E quando eu falo de discipulado, só fazendo um parênteses, você não pode confundir um aluno com um discípulo. Porque muitos são alunos e estão achando que são discípulos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O aluno ele pode até ter aprendido ou pode aprender alguma coisa com o mestre, mas ele não segue e obedece o mestre de forma integral. Ele senta numa cadeira, ele aprende algo, mas ele não tem a obrigação de seguir e de obedecer esse mestre. Agora, quando nós falamos de um lugar de discipulado, nós entendemos que o discípulo, ele é um seguidor que procura levar a sério tudo aquilo que esse mestre está lhe passando, tudo aquilo que esse mestre está lhe falando. Então ele não é só um aluno, ele é um seguidor, como nós vimos, integral desse mestre. O discípulo, mais do que aprender com o seu mestre, ele observa, ele obedece, ele serve, ele segue e ele permanece com o seu mestre para sempre. Assim nós podemos ver vários casos na palavra de Deus. Mas e as circunstâncias? Independentemente das circunstâncias, um discípulo, ele serve integralmente a um mestre. Então, mais uma vez, não confunda um lugar de aluno, de aprendiz com um lugar de discipulado.
O discípulo é algo muito mais radical, é algo muito mais profundo. Um seguidor parcial é aquele que segue por interesses. Um seguidor parcial talvez seja um aluno, é aquele que vai seguir até um interesse, até ele estar recebendo um benefício, algo em troca, enquanto as ordens são fáceis talvez. Eu posso dizer disso porque é o que a gente vive na pele. Você consegue identificar quem são aqueles que querem ser discipulados e quem são aqueles que só querem receber um conhecimento, só querem pegar alguma coisa para se projetar, para usar isso de alavanca, mas não querem se submeter, não querem, receber ordens quando essas ordens não são fáceis, quando essas ordens não são fáceis de obedecer, são contrárias. Então, o aluno ou o seguidor parcial, ele é aquele que só obedece quando é conveniente. É aquele que só obedece quando está fácil. Na verdade, é um seguidor parcial. Ou, melhor, na verdade, um seguidor parcial é alguém que se engana, pois não consegue se envolver de forma profunda com as coisas de Deus, não consegue se envolver plenamente com o Senhor. E é lógico que aqui eu estou falando de pessoas que nós vamos nos colocar, homens de Deus, num lugar de submissão, de discipulado, mas nós devemos ser todos discípulos de Jesus. Então você pode trazer isso num cenário macro. Ora, aquele que não consegue seguir as ordens do mestre, ou que só seguem as ordens quando são fáceis, agora quando Deus vem através da palavra e traz um princípio, uma direção, um mandamento de que isso bate no meu ego, isso afronta a minha carne, isso confronta a minha carne, isso é difícil para mim, então quer saber, nessa hora eu vou esquivar, eu não vou me submeter, eu não vou ser um discípulo. Esse não é de fato discípulo, esse não entendeu nada das coisas profundas do evangelho. Esse é, como eu disse, é um seguidor parcial, ele só segue enquanto ele tem um benefício que para ele é legal, para ele é tranquilo, para ele é favorável. A pergunta que eu faço agora é se você tem sido um seguidor ou se você tem sido um discípulo de Jesus. Reflita nisso. E antes de você responder, não, eu sou um discípulo, reflita nisso. Você tem obedecido, profundamente, como diz a expressão, cegamente aquilo que a palavra de Deus diz? Porque muitos discípulos também deixaram de seguir Jesus. Enquanto você está refletindo, eu quero ler com você João 6,66. Fala assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só, muitos dos seus discípulos já tinham pulado fora, já não estavam andando com Jesus. E aí, antes de nós entendermos por que muitos deixaram de seguir Jesus, nós vamos entender o que eles queriam e por que eles seguiam Jesus. Por que os discípulos seguiam Jesus então? Os discípulos, eles seguiam Jesus. O versículo menciona aqui, não está falando só um parênteses, não está falando dos 12 escolhidos por Cristo, e sim de pessoas, a multidão ali que seguia Jesus, que por algum motivo passava a andar com ele. E o texto deixa claro, você vai ver em João 6, o verso 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, olha, não está falando dos 12, era a outra parte dos discípulos, da multidão que seguia Jesus, que estava abandonando. Porque ele disse aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem pular fora? Para vocês agora também já deu? Olha, eu imagino isso aqui que Jesus viveu, porque é o que a gente vive. Pessoas que estão com a gente, falam, estamos junto pastor, estamos junto bispo, até as ordens serem contrárias, até a direção ser contrária daquilo que vai bater no seu ego, no seu coração humano, na sua vontade, enfim. Então, para entender porque muitos deixaram de seguir Jesus, é necessário compreender o porquê que eles seguiam Jesus, como eu disse. O próprio capítulo já vai nos dar alguns indícios. Olha o que diz João 6:2. Seguiam numerosa multidão. Olha só o porquê. Por que numerosa multidão seguia Jesus? O texto mesmo responde, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então eles estavam seguindo porque eles estavam vendo que Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas. Então esse, segundo a palavra, era o motivo do qual eles estavam seguindo Jesus. Olha o que diz o verso 10. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Verso 12, e quando já estavam fartos, olha só, eles receberam o que eles queriam, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então muitos seguiam Jesus por 2 motivos principais. Quais são eles? Milagres e comida. Você precisa ter isso claro no seu coração. Até Jesus, cumprindo seu ministério em terra, passando aqui por essa terra,
Muitos ali estavam acompanhando ele, não por quem ele era, mas porque ele fazia sinais e porque ele dava comida. E Jesus vai enfatizar isso no verso 26. Então muitos seguiam Jesus, a gente já vai ver isso, somente pelos benefícios. Assim como já aconteceu com muitos que passaram aqui em nosso meio. Antes de eu ler o verso 26, deixa eu te falar. Se com Jesus aconteceu, amado, imagina hoje. Muitos estão com a gente, falam, não, é isso, estamos juntos. Até os benefícios, até ter comida, até ter sinais. Agora quando vem uma direção, até ter estrutura. Agora quando a gente fala, olha, Deus está tirando a estrutura. Muitos falam, então quer saber, para mim deu. Porque eu estava aqui por uma estrutura. Eu não estava aqui por Jesus, eu não estava aqui pela reforma, eu não estava aqui pela graça, eu estava aqui talvez por uma projeção, eu estava aqui por uma plataforma, eu não sei, mas estavam assim como aquela multidão, seguindo por comida e por sinais. Não é diferente nos tempos de hoje. Olha o que afirma a palavra no verso 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Olha só, vocês estão aqui por conta da comida, o que Jesus está falando. Aí agora a gente pode tentar responder a pergunta inicial. Por que então que eles deixaram de seguir Jesus? Verso 28 de João 6. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Então, quando Jesus expôs a realidade de que o povo só buscava benefícios próprios, então eles perguntam o que eles precisavam fazer a respeito da obra de Deus. Olha lá o verso 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais, é fé, que creiais naquilo que por ele foi enviado. Verso 30, então lhes disseram eles, que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Verso 31, olha o que estava no coração deles. Os nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Eles estavam interessados nas coisas materiais. Você consegue ver nessa relação? Jesus falando, ei, eu estou falando sobre um lugar de fé. Eu estou falando para vocês crerem. Jesus falou aqui, eu estou falando para vocês entenderem que não é ligado ao que eu posso dar, e sim ao que vocês devem desenvolver no coração. Um lugar de fé. E eles estavam interessados nas coisas materiais. Hoje não é muito diferente. Eu acabei de falar de estrutura. A gente vê muitas pessoas que chegam na igreja porque elas estão interessadas em mudar a sua vida. Elas estão interessadas a receber algo, a receber uma bênção. Elas estão interessadas naquilo que Deus pode dar a elas e não aquilo que Deus é. Essa é a grande diferença de um aluno, de um seguidor parcial, daquele que vai abandonar o barco, do que aquele que está seguindo e sendo discipulado e é um discípulo. Então o novo questionamento dos discípulos é a chave para nós entendermos o porquê deixaram ali de seguir Jesus. Eles claramente compararam Jesus com Moisés. Olha, os nossos pais receberam maná quando eles estavam no deserto. Eles se fartaram comer pão. Eles estavam comparando Jesus com Moisés. Isso porque Moisés foi o quê? Foi um libertador. Nós estamos estudando, Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. E depois, sob os cuidados de Moisés, o povo recebia até então, no momento do deserto, o quê? O maná, como eles relataram. Então a cegueira desse povo era tão grande. Mesmo eles presenciando os milagres, mesmo eles vendo as maravilhas que Jesus fazia, eles perguntaram, que sinais, ou que sinal faz tu para que creiamos? Você sabe que alguns nos perguntam, o que vocês podem me dar para eu ficar nessa igreja? O que eu tenho de benefício se eu ficar aqui nessa igreja? Olha, não estamos diferentes do tempo de Jesus. O que essa plataforma pode me dar? O que essa estrutura? O que a graça? O que vocês como bispos podem me dar? Você sabe que nós ouvimos isso. Então são pessoas que estão ali olhando, estão cegas na verdade, estão tentando enxergar o que podem ter como benefício. Aqui eles esperavam que Jesus atuasse exatamente como Moisés, talvez um guerreiro, um grande libertador, um general que livrasse os judeus agora da opressão romana. Eles estavam olhando com essa perspectiva. Então quando se refere a um sinal, seria algo no sentido de uma libertação, algo no sentido de, olha, nos tira aqui, nós como judeus, nos liberta do povo romano. Então muitos deixaram de seguir Jesus, porque ainda que Jesus tivesse feito, estava fazendo muitos milagres, a multidão esperava alguém que liderasse o povo como um conquistador na terra. Era o que eles esperavam, era a expectativa deles ali naquele tempo. E por isso eles não entendiam
que eles não estavam dando crédito à palavra de Jesus. Eles não estavam entendendo que eles estavam diante do próprio Deus. Eles não estavam conseguindo compreender o que Jesus estava trazendo, o reino, o que Jesus estava estabelecendo. Então será que nos dias de hoje as pessoas que seguem a Cristo pelos milagres que podem viver? Ou será que as pessoas estão seguindo a Cristo porque Ele é o caminho da vida eterna? Para pensar. E você vai ver que se você constatar pelos frutos, muitos estão seguindo somente pelos milagres. Agora, você precisa entender, eu vou bater nessa tecla, que discípulos seguem integralmente o seu líder. Só um discípulo pode avançar para o próximo nível. Você quer ir para o próximo nível, você precisa ser um bom discípulo. Você quer ir avançar, você precisa ser um bom discípulo. Só discípulos seguem para um próximo nível. Escreve aí no chat, faz tempo que você não interage. Escreve bem grande, só um discípulo avança para o próximo nível. Agora veja a postura de Jesus. Filipenses 2,8 diz assim: a si mesmo se humilhou. Totalmente contrário ao que a gente vê hoje. A pessoa quer projeção, a pessoa quer holofote, a pessoa quer plataforma, a pessoa quer like, a pessoa quer popularidade. E aí Jesus vem e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Jesus foi obediente até a morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira. O que é isso? Aqueles que são humilhados são exaltados. Aqueles que se humilham, isso que diz a palavra, aqueles que se colocam no lugar de se prostrar, de se render, que se humilham, que tiram a carne, que se despojam do ego, esses são exaltados, esses são bons discípulos. Então eu quero fechar esse primeiro bloco com essa frase, vai aparecer para você: a obediência é o distintivo universal do discípulo de Cristo. Como é que eu sei que alguém é discípulo de Cristo? Pela obediência. Obediência nos momentos favoráveis, mas principalmente nos momentos desfavoráveis. Aí você vai ver se o cara é um bom discípulo. Segundo ponto de hoje: para você avançar, você precisa ser uma pessoa, e é o tema dessa série, de estratégias. Então estamos aqui ouvindo estratégias para avançar. Então, para avançar, precisamos ser pessoas estrategistas. Josué se preparava para a guerra. Você tem que entender que Josué, ele era sábio. Ele se preparava. Ele tinha noção ali de onde ele estava, do que ele tinha na mão, do seu exército, de quem eram os inimigos, de quem eram os adversários. Josué 1,10 diz: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo... Eu quero dizer para você que você precisa saber para onde você quer ir. Josué sabia para onde ele estava indo porque ele ouvia uma voz que guiava, porque ele tinha uma direção, porque ele tinha uma visão que Deus dava a ele. Deus tinha acabado de recobrar ânimo dele. A gente está lendo Josué 1, Deus fala: Moisés, meu servo é morto, pega esse povo, passa o Jordão, ser forte e corajoso, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Somente não se desvies desse livro, da lei do Senhor, medita nele, tal, seja como Moisés foi. E aí agora Josué está dando ordem aos príncipes do povo. Então você precisa saber onde você quer ir. Talvez você já ouviu alguém dizendo assim: quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. É o povo de Deus hoje. Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu espero, eu não tenho direção, eu não tenho profecia, eu não tenho palavra, eu não tenho intimidade com Deus. Então qualquer coisa serve. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está aí e tem um sonho de casar, e aí você fala: não, quer saber? Qualquer um serve agora, qualquer coisa serve agora. Se você sabe o que você quer, meu amado ou minha amada, entenda e ore para isso. Sabe? Busque em Deus isso. Porque depois a menina pega um menino mundano, um cara carnal, que não tem relação com Deus, que não ora, que não é na palavra, que não é envolvido com o reino. Aí dá 1 ano de casado, acabam as primeiras conquistas. 2 anos de casado, acaba aquele fogo, aquela chama da conquista, com lua de mel, casa nova, aquele ambiente. Aí vem entrando num lugar de onde as coisas vão se acomodando, ele vem falar: pastor, quer saber, o meu marido não quer vir à igreja, meu marido não quer orar, meu marido não quer ser o homem da casa. Exatamente, porque você buscou isso, porque você não sabia o que você queria antes de casar, e então qualquer coisa serve. Presta atenção, busque no seu casamento, você que tem a oportunidade de se casar. Estou fazendo só um parênteses aqui, eu não sei porquê, mas tem alguém que precisa ouvir isso aí sentado. Então voltando aqui, quando Moisés ele morreu, coube a Josué sucedê-lo numa missão complexa. Qual que era a primeira missão? Cruzar o Jordão, iniciar a conquista de Canaã, estabelecendo ali o que? Assentamentos para o povo israelita, que
hoje são o lugar, hoje é o lugar ali da Cisjordânia, né? Isso é um lugar permanente até hoje. Então o próprio Deus havia garantido estar ao lado no extermínio das nações cananitas. Olha que direção Deus falou: você vai passar o fio da espada, Josué. Não vai deixar homens, mulheres, bois, crianças, jumentos, nada. Tudo é para você destruir. E de acordo com a Bíblia, Josué comandou então uma campanha militar que foi impecável. Josué de fato era um bom guerreiro, um bom estrategista. Ele tomou cidades. Josué ocupou as montanhas da Judéia, conquistou toda a região do norte, praticamente sem deixar nenhum sobrevivente. Ele foi excelente na sua missão. Josué, ele era dotado de visão estratégica. Ele não era qualquer cara, não. Ele tinha visão de guerra. Ele driblava ali com sabedoria as limitações do seu exército. Ele sabia que seu exército não tinha as melhores armas, não tinha talvez a melhor qualificação técnica. Quando a gente fala na conquista de Jericó, por exemplo, Josué usou táticas de guerra psicológica contra aquele povo. Espionagem, para quê? Para possuir a cidade. Lembra? Vocês vão dar a volta, vocês vão gritar. Olha, isso aqui foi o quê? Foi uma estratégia, lógico que Deus deu para ele. Mas Josué teve essa visão. Então ele também sabia que as planícies eram um terreno favorável aos cananeus. Porque os cananeus tinham seus carros de guerra. Por isso, o que ele faz? Ele levou o combate para as montanhas. E dessa forma ele estava tirando proveito da mobilidade e rapidez dos seus soldados. Isso tudo, estratégia. Por isso que você está aqui nessa série comigo. Estratégias de um conquistador. Deus está depositando algo na sua vida para você avançar, para você conquistar. Não ache que tudo isso é obra do acaso. Deus está trabalhando no teu coração. Então nós precisamos ser estrategistas. E quando eu falo disso, é você avançar. Não é você ficar parado, não. Estou ouvindo a estratégia aqui. Ei, Josué ouvia e avançava. Josué ouvia e avançava. Você está ouvindo? Você tem que avançar. Quantas mensagens você está recebendo estratégia? Você ainda está parado? Precisa avançar. Precisa avançar em direção à sua conquista. Nós não podemos esquecer de quem nos dá as estratégias. Quem nos dá as estratégias é o próprio Deus. Por quê? Porque estratégias humanas não servem para nos levar a conquistas que só Deus tem para nós. Então você não vai conseguir a estratégia que o seu vizinho está tendo, o seu vizinho ímpio. Você não vai conseguir a mesma estratégia. Não, mas ele fez e deu certo. A estratégia minha e sua tem que ser uma estratégia de Deus, tem uma estratégia divina. Estratégias humanas não servem para nos levar a conquistas que Deus tem para nós. Paulo, quando escreve em Filipenses 2,13, ele diz o quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amados, o Senhor promove em nós uma disposição para nós vivermos, para nós, servirmos com força, com estratégia, que não são humanas, mas que são estratégias divinas. Quem quer é Ele, quem realiza é Ele, nós acabamos de ver. E quando é o Senhor que quer, quando é o Senhor que realiza em nós tanto o querer quanto o realizar, quando é dessa forma, não há peso, não há frustração. Dessa forma, o reino avança com integridade, o reino avança com eficácia, o reino avança com testemunho, o reino avança, numa jornada de integridade, numa jornada onde as pessoas olham e falam: ali de fato vai um homem, um servo de Deus, um justo. Então nós, portanto, quando andamos dessa forma, nós então experimentamos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Se eu te perguntar o que diz Romanos 12:2, você quer experimentar essa boa, perfeita e agradável? Renova os pensamentos, não se conforma com o mundo, com o século. O que é isso? Recebe de Deus as estratégias. Então repense hoje se as estratégias que você tem empreendido em sua vida, repense hoje se as estratégias que você tem empreendido no seu ministério, se elas estão sendo eficazes, se de fato são estratégias de Deus, ou se o seu ministério é humano. Porque você já pegou o jeito da coisa, porque você já sabe fazer a coisa rodar, porque você já sabe a operação, você já sabe como é que o barco toca, e aí você está vivendo uma estratégia totalmente humana. Quando a gente fala de um lugar de liderança, de pastoreio, você sabe que eu oro a Deus todos os dias para que aquilo que eu estou fazendo não seja algo rotineiro, algo humano, onde eu não sinta mais o Espírito soprando, guiando, onde eu não receba a estratégia de Deus. Porque uma vez que você tem o dom, você lapida o dom. Olha, eu posso dizer para você que essa parte aqui que todo mundo vê é o mais fácil. Agora que isso não seja, ora a Deus, para que isso não seja algo rotineiro. Para que o meu servir ao Senhor não seja algo, então agora eu já sei fazer a coisa, então vamos lá, vamos rodar, fazer a máquina rodar. Não! Deus, o que o Senhor quer? Por que o Senhor está fazendo isso? Qual que é a estratégia? Qual que é o passo? Qual que é a lição? Qual que é a lição? Deus, me ensina a lição, para que eu possa avançar. Isso é ser um bom discípulo do Senhor. Então repense se as estratégias que você tem usando são divinas ou são humanas.
Sabe, essas estratégias, elas têm produzido vida. As estratégias que você tem usado têm produzido justiça, alegria, ou elas estão gerando morte, peso e condenação na sua vida? Responda para você mesmo, você vai saber se isso é humano ou se isso é de Deus. E aí, enquanto você ora e reflete, eu quero dizer para você, considere a possibilidade de você estar fora da posição que o Senhor Jesus tem para você. Considere isso. E eu sei que eu estou pregando para uma igreja, como Paulo pregava para crentes. Considere a possibilidade de você estar fora da posição que Deus quer para você. Como assim, bispo? Considere isso. Se você tem feito estratégias humanas, talvez você esteja muito fora do que Deus tem para você. Se você tem lutado com o seu braço, se você não tem orado, se você não tem se colocado de joelho, se você não tem buscado Deus, se você não tem se colocado num lugar de adoração, se você não tem orado todos os dias, Deus me dá direção, Deus fala comigo, Deus coloca as pessoas. Se você não tem feito isso, talvez você esteja num lugar totalmente humano, lutando com estratégias que não são nenhuma delas dos céus. Considere que tanto esforço, tanto trabalho, eles podem ser em vão, quando eles não vêm de Deus, quando eles não estão no centro da vontade de Deus. Quando que o trabalho é em vão? Quando ele não está sendo feito, ou quando não está sendo feito aquilo que Deus quer, aquilo que exatamente que Deus deseja de nós. Pense seriamente nisso tudo. Nós precisamos ter estratégias e planos para tudo na vida. Tudo. Você quer se casar? Tenha plano para isso. É o que eu falei, não case com qualquer um, tenha plano. Você sabe que o namoro, ele revela o casamento. O divórcio começa muitas vezes no namoro. Porque a pessoa quer fazer vistas grossas. Não, veja bem. Você sabe, eu estava acompanhando um pastor recentemente, e ele falava disso. Ele falou que ele estava dando um aconselhamento para um jovem casal, e a moça, no caso, chegava para ele e falava assim, pastor, olha só, o meu marido, ele não quer saber de ir na igreja, como eu falei agora há pouco. Eu falei porque eu lembrei desse caso. O meu marido não quer saber de oração. O meu marido não quer saber de louvor. O meu marido não quer saber de nada espiritual. E aí o pastor perguntou, por acaso, quando você namorava com ele, vocês oravam juntos? Por acaso, quando você namorava com ele, ele frequentava os cultos de oração da igreja? Por acaso, quando vocês estavam juntos no namoro, vocês liam a palavra de Deus junto? Por acaso, ele era um homem de louvor? Blá, blá, blá. E ela disse, não. Falou, então você já sabia que o seu marido estava fora da vontade de Deus, mas você decidiu casar com ele. Agora, ore a Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que ele tenha uma genuína conversão. Então veja que sério isso. Tudo que nós precisamos na vida, ou tudo que nós vamos fazer na vida, para todos os planos, nós precisamos de estratégias. Mas não podem ser as nossas estratégias, tem que ser as estratégias que venham do Senhor. Eu quero mostrar Lucas 14, 28 e 29, que diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, olha aí, ó, não se assenta primeiro, o que é isso? Estratégia, para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir. Traz isso para o casamento, traz isso para os filhos, traz isso para todas as áreas da sua vida. Para uma empresa, você que é um empresário. Verso 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Ainda vai gerar, vai ser ponto de zombaria, vão zombar. O nome do Senhor ali não vai ser engrandecido. Salomão, o homem mais sábio, diz no Provérbio 16:1, o coração do homem pode fazer planos. Eu pergunto, você tem feito planos? E é aquilo que eu sempre falo, mas esteja prontos para rasgar, porque a resposta certa, Salomão diz, dos lábios vem do Senhor. O que é isso? Estratégia. Faça planos, mas rasgue eles para você ouvir os verdadeiros planos que vêm dos lábios do Senhor. O verso 3 diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor, o que é isso? O Senhor, as minhas obras, Senhor, aquilo que eu for fazer tem que ser debaixo da tua vontade, para que os seus desígnios sejam estabelecidos na minha vida. O verso 25 diz, há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Tem caminhos, tem pessoas, tem lugares que parecem tudo bem, parece que é Deus que está abrindo, mas no final, se você não tem óleo espiritual, se você não tem visão, se você não tem estratégia divina, vai dar em caminho de morte. Eu já vi vários entrando por esses caminhos. Tiago 4,13 em diante diz, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Olha o que diz o verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que parece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Você está entendendo aqui o que diz a palavra de Tiago? Não que você não tenha que negociar, não que você não tenha que prosperar, vender, não é isso. Mas se o Senhor quiser,
que nós façamos isso ou aquilo. 16, agora entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha que linha tênue que nós temos. Por isso que você precisa estar na palavra. Por isso que você precisa ser um homem, uma mulher de estratégia. Josué só avançava porque ele fazia estratégias que eram baseadas nas ordens e nas promessas de Deus. Ele não fazia estratégias baseadas nas vontades dele ou no que a congregação soprava. Ele fazia o que Deus falava para ele fazer. Por isso ele era bem sucedido. Então, se você ler a Bíblia com atenção, você vai ver atitudes que marcaram épocas, que mudaram histórias, sabe, atitudes singulares, atitudes únicas ali, ideias, estratégias, vindas de Deus para cada pessoa em determinada ocasião, que trouxe para aquela época, para aquela pessoa, para aquele contexto, vitória, bom êxito, abundância, sabe, cura, enfim, estratégias que Deus dava. Então, como Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre, eu quero dizer para você, nada mudou. Deus não mudou. Ele continua no controle total, Ele continua nos dando estratégias, Ele continua nos dando capacitações. Deus deseja dar a você uma estratégia hoje. Eu pergunto para você, você está ouvindo, você está sensível à voz de Deus? Por quê? Porque o seu diferencial, como eu disse, você não é como o seu vizinho, como o seu chefe, como o seu funcionário. Você é de Deus, você é um servo de Deus. Você é servo do Deus vivo. O Deus vivo, Ele fala, Ele não está morto, Ele dá direção, Ele dá ordens. Então você tem que ouvir. Por que você tem que ouvir? Porque Deus está no controle da sua vida. Você tem que ouvir o que Ele deseja para você dar passo nessa direção. Então ore a Deus. Estou indo para o final, eu digo isso, ore a Deus, peça estratégias. Peça, sabe, aquela atitude que mudará a sua história. Que vai marcar, sabe, como um exemplo de um verdadeiro vencedor, com atitudes inovadoras. Peça a Deus uma capacidade sobrenatural. Só Ele pode te dar isso. Aquela capacidade que ninguém vai entender. Você fala, isso não é obra do humano, isso é obra divina. Sabe, Deus tem coisas novas para você, Deus tem novos patamares para a sua vida. Deus tem promessas consumadas na cruz, que é seu direito, que é sua herança. Tome posse disso, isso está prestes a se manifestar. Deus tem voos mais altos para você, meu amado. Deus tem voos maiores para vocês. Quando nós vamos para a palavra, nós entendemos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Diz que os caminhos deles não são os nossos caminhos. Os planos deles não são os nossos planos. Os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos daquilo que a nossa mente pode alcançar. Então peça a Ele e certamente Ele te dará estratégia. Essa série não caiu aqui por acaso. Eu falo isso no início de todas as mensagens. Não é obra do acaso. É um desígnio de Deus. Está na hora certa. Veio no momento certo. Porque você precisa conquistar algo e Deus está te dando direção, algo que você nunca imaginou, algo que você não passa pela sua mente. Você precisa, Deus, o que é isso que eu nunca imaginei? O que é isso que o Senhor tem para mim? Algo que por mais que você talvez tenha pensado, você tenha buscado, é algo infinitamente maior, diz a palavra. Porque é algo vindo dos céus. Então é essa atitude de quem avança. Essa atitude de um verdadeiro vencedor, de alguém que se coloca como um servo, como alguém que se coloca como um adorador, como um discípulo, como alguém que reconhece que depende do Deus vivo, daquele Deus que criou e que deseja, sabe, ir muito mais além. Se você tem esse desejo de ir muito mais além, essa tem que ser a sua atitude. Porque você pode ir muito mais do que você imagina. Deus tem algo grande para manifestar na sua vida. Eu termino com um versículo que eu amo, que está queimando aqui no meu coração, eu deixei ele para o final, que é Jeremias 33:3. Diz, invoca-me e te respondereis. Quando você invoca o nome do Senhor, vem respostas. Recentemente, num outro culto de oração, nós falamos sobre Jabes, que invocou o Deus de Israel. Jabes vem de um lugar de dor. E ele sai, tem 2 passagens só que falam sobre ele na Bíblia. E ele sai para um lugar de o mais ilustre da sua casa, porque ele invocou o nome do Deus de Israel. E diz aqui em Jeremias, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui e talvez não sabia de nada disso, não sabia quem era em Cristo, não sabia da sua identidade, não sabia do seu valor, não sabia do propósito que tinha em Deus. E Deus está revelando. Eu quero dizer para você que é só o começo daquilo que Deus está trazendo para você como revelação, como direção, como estratégia. Porque você é um conquistador e você está tendo estratégias para avançar e para conquistar. Que assim seja na sua vida, porque essa é a vontade do Deus justo e todo-poderoso. Se você crê nisso, diga amém, amém, amém. Escreve aí no chat, eu sou um conquistador. Escreve aí, eu sou um homem, sou uma mulher de avanço, de progresso. Eu vou conquistar, eu vou avançar. Eu vou terminar orando com você.
Que essa palavra possa, ser meditada, digerida, para que ao longo dessa semana você possa não ficar estagnado pensando, mas recebeu a estratégia? Avança, amanhã, segunda-feira, dá um passo. Não fique, Senhor, guia os meus passos, e fica parado. Senhor, você vai fazer assim, Senhor, guia os meus passos, e você já começa a andar. Senhor, guia os meus passos, porque eu estou disposto a mover os pés na direção das tuas pegadas que destilam fartura. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai, te damos graças e honras, te louvamos, Jesus, por mais um domingo, te louvamos, Jesus, por mais um dia que nós ouvimos a tua direção. Te louvamos, Pai, porque essa série tem vindo num tempo certo. Te louvamos, Pai, porque é um tempo de avanço, é um tempo de conquista. E nós entendemos hoje, Pai, que para isso ser efetivado, para termos bom êxito nessa nossa empreitada, Deus, nós precisamos ser bons discípulos. Nós queremos ser bons discípulos teus. Tu és o nosso mestre, Pai. Nós queremos obedecer como o Senhor fala na tua palavra. Nós queremos, Pai, obedecer os teus mandamentos. Nós queremos obedecer a tua lei, Senhor. Nós queremos, Jesus, meditar nela de dia e de noite. Deus, que nós tenhamos esse coração, obediente. Nós não queremos ser um seguidor parcial. Nós queremos ser um discípulo, Pai, de forma integral. Queremos obedecer a ti, Pai, de forma cegamente, Jesus. O que o Senhor falar nós faremos, para onde o Senhor mandar nós iremos. É isso, Deus, é esse tipo, Pai, de relação que o Senhor espera de um bom discípulo, Deus. Que nós não sejamos ouvintes negligentes, que ouvem a tua palavra, que ouvem a tua direção e que tomam uma direção contrária, assim como o profeta Jonas, Pai, ouviu uma direção e tomou outra, foi para o lado oposto da tua vontade, e por isso Jesus padeceu, por isso Jesus colheu consequências de não ouvir a tua voz. Nós não queremos, Jesus, nós queremos ser servos ouvintes, queremos não ser os ouvintes negligentes. Diz, Pai, que aquele que duvida é como uma onda impelida de um lado para o outro, agitada pelo vento. Diz que esse é um homem de ânimo dobre, que não alcança coisa alguma do Senhor. Deus, afasta de nós o sentimento de dúvida, afasta de nós, Pai, o sentimento de incapacidade. Nós queremos nos ver como o Senhor nos vê. Nós queremos nos ver, Pai, vitoriosos. Nós queremos nos ver mais que vencedores. Nós queremos nos ver, Pai, como pessoas santas, irrepreensíveis. Nós queremos de fato, Pai, sermos arautos nessa sociedade. Nós queremos, Pai, ser bons discípulos, para que nós possamos ser bons conquistadores, para que nós possamos liderar, Deus, a nossa família de acordo com aquilo que ouvimos no lugar de discipulado, ouvindo da tua voz. Queremos liderar, Pai, as nossas esposas, os nossos filhos, as nossas empresas, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor fala na tua palavra. Por isso, Deus, acende essa chama de um coração de servo. Acende a chama, Pai, de nos colocarmos todos num lugar, Deus, de discipulado, porque tu és o discipulador, tu és aquele que dá direção, tu és aquele que dá ordens, Pai. As tuas palavras estão no imperativo. O Senhor não nos dá, Pai, muitas vezes, através da palavra, o Senhor não nos dá uma condição, o Senhor nos dá, Pai, uma direção clara. Que nós possamos atender a tua voz nessa manhã, Jesus, para que tenhamos bom êxito, Pai. Eu oro por essa igreja interativa, Jesus, que ninguém questione o que está acontecendo nesse tempo, Pai, que ninguém questione o teu desígnio, o teu propósito, mas que todos nós, Jesus, possamos dizer sim e amém para cada uma das tuas direções, para cada uma das tuas ordens, Jesus, porque desta forma, Deus, nós estaremos sendo bons discípulos, nós estaremos sendo bons servos, e os bons discípulos, os bons servos reinam, conquistam, porque está escrito que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, esses são os discípulos. Os que receberam de ti, esses reinarão em vida através de Jesus Cristo. Deus só pode reinar em vida e conquistar aqueles que receberam o dom, a graça das tuas mãos. Eu creio que temos isso, Pai, por uma lei de imputação, e que nós possamos conquistar, que nós possamos avançar, que essa semana seja uma semana, Pai, onde nós vamos ver os nossos impossíveis se tornando possíveis, que nós vamos ver, Pai, os obstáculos ficando pequenos, e que nós vamos saltar as muralhas, e se elas não, Pai, caírem, nós passaremos por cima delas, Senhor, delas. Pai, se o mar não se abrir, nós vamos passar e andar sobre as águas. Deus, nós continuaremos dando passos em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu profetizo um tempo de avanço, eu profetizo um tempo de conquista, eu profetizo um tempo onde você vai ouvir cada dia estratégias únicas, singulares, exclusivas de Deus, e você vai andar debaixo dessa palavra, e a palavra do Senhor já lhe foi liberada. Que você creia dessa forma, que você receba isso. Eu te despeço declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na sua vida. Que você tenha a melhor semana da sua existência, que você desfrute de um lugar de discipulado, para você desfrutar de um belo lugar de liderança. Amém, amém
e amém. Uau, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que bom que você ficou até o final. Não se esqueça que você pode ainda compartilhar com outras pessoas. Se essa palavra caiu bem no seu coração, se te edificou, não deixe de mandar no seu grupo de WhatsApp, não deixe de mandar no seu grupo dos familiares. Escreva lá, ouça essa mensagem. Eu tenho certeza que ela não vai voltar para o Senhor vazia. Já cumpriu desígnios, já cumpriu propósitos. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Portanto, nós temos o nosso encontro às 20 horas. Culto de oração online. Tem sido uma bênção, tem sido extraordinário. E eu espero você amanhã às 20 horas para juntos nós orarmos e nós vermos os céus abertos. Não se esqueça que a oração tem muita eficácia. Então que nós possamos começar a nossa semana já dando passos de fé na própria segunda-feira. Eu espero você no nosso próximo encontro amanhã às 20 horas. Tenha uma semana de grandes bênçãos. O amor resgata, a graça transforma. Graça e paz, meus amados. Tchau.